Hoje vamos falar com mais detalhes sobre a construção da identidade pessoal. Qual é a sua identidade? A construção da identidade própria depende muito do seu processo histórico. Não dá para negar que a estrutura familiar da qual eu venho vai definir de alguma forma a minha identidade. E este processo se dá dentro de núcleo familiar, na família tradicional, pai, mãe e filhos, mas em torno também dos parentes que estão ao redor dessa família, dos amigos e também para povos originários que vivem num coletivo em que a família se dissolve na coletividade. Porém, aqui é lógico que nós vamos trabalhar muito em função da família tradicional na qual nós viemos, e ao mesmo tempo dentro deste processo de formação educacional da família, onde a gente vai construir esta identidade a partir das pessoas na qual nós criamos identificação. Então vamos ver como que isto funciona nessa dimensão da qual estou trazendo aqui. Sendo assim, a base da minha construção da identidade própria, ela remete às identificações que eu tenho com as figuras do pai e da mãe. E se eu não tive pai ou mãe, aqueles que assim se colocaram na condição de pai ou mãe, que é a referência de laços de cuidado e de laços educacionais na família. Então, nesse sentido, a questão é com o que eu me identifico com a minha mãe e com o que eu me identifico com o meu pai. O problema é que quando a gente faz esta busca, nós temos a tendência de negar processos de identificação com o pai e a mãe, porque a gente acha que está construindo uma história diferente. E este é um grande problema, porque quando eu nego as identificações que eu fui construindo ao longo da minha infância, na adolescência, com as figuras de pai e mãe, se eu nego, eu as reproduzo sem perceber, de forma piorada, inclusive. Aquilo que eu não gostaria de ter, que eu não gostaria de identificar com meu pai ou com minha mãe, e que eu nego que identifico, muitas vezes aparece de forma repetitiva e piorada. Mas como eu nego, eu não quero ver que identificação que eu estou fazendo, o que vai acontecer, eu não consigo elaborar. Aí eu não consigo construir a minha própria identidade, porque eu acredito que a tenho, mas de fato eu estou atrelado à repetição daquilo que eu nego, porque eu não quero ver que está no meu pai ou na minha mãe ou naqueles que se fizeram de pai e mãe na construção da minha identidade ao longo da história. Então, não ter medo de buscar nesta história esses objetos e estas cenas que fizeram com que eu definisse a minha identidade. Porque, como eu disse, se eu nego, eu acabo vivendo na identidade do pai, na identidade da mãe e não tenho a minha própria, achando que tem. Então é muito comum, por exemplo, numa relação conjugal, tanto de estrutura homoafetiva como heteroafetiva, de sempre um ou outro apresentar a demanda de que, nossa, você está repetindo os traços do seu pai. Nossa, como você está parecida a nível comportamental com a sua mãe. E aí, a gente tem aquela dica clássica que, a nível de escuta ao longo do meu tempo de consultório, eu fui apresentando aos pacientes. Aquelas coisas que eu vejo no meu pai ou na minha mãe, mesmo que eles já estejam mortos ou vivos, e que eu me irrito ao saber que eles tinham esse comportamento, ou quando eu estou convivendo com eles, eu me irrito porque parece que eu não gosto daquele comportamento, eu não quero para mim, é aí que você está espelhando
este comportamento que você nega em você, mas que você vê neles. Então você aparentemente acha que tem uma identidade, mas está seguindo a identidade deles de forma piorada. Assim, quando eu vejo as questões que realmente fazem marca de identificação no meu pai e na minha mãe, eu vou poder elaborar a partir do referencial que eu desejo para mim. Coisas que eu vejo que são importantes, que eu possa estar colocando em minha vida como uma continuidade, por escolha e determinação minha. Isso é uma construção de identidade pessoal. Coisas que eu refuto, que eu nego, mas que eu estou tendo a coragem de ver, mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe, a gente tem que ter a coragem de também ver aquilo que eu não me identifico com eles, ou que identifico, mas não quero para mim. Aí eu faço a escolha. Bom, isso aqui eu não quero para mim. Por exemplo, falando um pouco de mim, eu tenho uma tendência de identificação com a estrutura comportamental do meu pai, que vem no eixo impulsivo quando ele é provocado ao contrário. Isso vem com força em mim. Se eu nego que eu tenho essa identificação por ele, quando eu estou diante de um cenário que eu tenho que me defender de forma ofensiva, ofendendo inclusive, eu não consigo parar para perceber essa repetição, porque eu estou negando. Mas se eu vejo que é uma identificação que eu tenho, eu vou dizer para mim mesmo, bom, isso eu não quero para mim. Eu espero, então, controlar essa impulsividade. E mesmo que ela venha, eu possa retomar e me reposicionar naquilo que eu pretendo para mim. Não agir de forma impulsiva e violenta. Então, eu estou trazendo um traço aqui para você entender como isso pode funcionar. Assim também para o homem e para a mulher. Porque se você nega a história pessoal tua, você nega a possibilidade de estruturar e constituir a sua própria identidade. E aqui eu estou falando de identidade não biológica, que está marcada aqui no dedo, nos dedos da mão. Mas eu estou falando de uma identidade de estrutura psíquica, de escolha na forma de ser e de viver. Que aí é lógico que faz parte do processo que busca da pessoa que busca essa elaboração e vai construindo esta autopercepção de si na solidificação da sua própria identidade. Então fica aqui esse tema para que você possa pensar em qual caminho você está se conduzindo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.